Olá, bom dia. Hoje estamos aqui na comunidade com o convidado Leôncio para falar sobre câncer no cérebro. Uma doença, assim, que assusta as pessoas quando tem o diagnóstico, né? Porque tem já aquele dizer, já se espalhou pelo cérebro, já tem um foco no cérebro. E isso, fatalmente, a pessoa já acredita que é algo irreversível ou muito sofrido, muito difícil, raramente é tratável, né? Curável. E normalmente a gente vê o final triste das pessoas que têm esse diagnóstico, né? Mas a medicina germânica traz um novo olhar, um tratamento diferente, uma nova visão sobre a causa do câncer e também, claro, sobre como tratar. Então, se você que está assistindo aqui no YouTube ainda não conhece sobre essa ciência, também conhecida como as 5 leis da biologia, 5 leis biológicas, busque mais informações, se aprofunde mais porque é algo assim que transforma a nossa vida quando a gente tem esse olhar para a vida, para a saúde, para o nosso corpo, né? Doutor Leôncio, muito bem-vindo mais uma vez. Colegas também aqui da comunidade, muito bem-vindas. Qualquer pergunta sempre podem fazer. Aqui a gente é um local participativo, cada uma tem voz, cada um são todas terapeutas estudantes, algumas já exercendo a função, né? Então, a gente está sempre buscando mais conhecimento para a gente melhorar nossos atendimentos em relação à saúde emocional, psicológica e biológica também, né? Leôncio, bem-vindo. Obrigado. Bom dia para todos. Então, o tema é câncer no cérebro, né? E como a Silvina falou, pessoas que detectam câncer no cérebro entram em pânico, basicamente, né? O medo é muito grande, porque se você tem câncer na bexiga, você pode arrancar fora a bexiga e o câncer vai embora. Tem câncer na perna, arranca a perna, os médicos adoram fazer isso, né? E o câncer vai embora. Mas câncer no cérebro, né? Se arranca o cérebro, o que que sobra, né? Sobra um corpo parado, em coma. Então, pessoas se apavoram quando ouvem falar de câncer, principalmente câncer no cérebro. E por que que as pessoas se apavoram? Porque o câncer, na maioria das vezes, mata o paciente. No cérebro, a história que nós temos na comunidade de medicina germânica é que um câncer no cérebro sempre mata, né? E as pessoas ouvem isso, né? Que o câncer mata com muita facilidade, e por isso o pavor. E por que o câncer mata? As pessoas acham que o câncer mata porque o câncer é uma coisa daninha, né? É um invasor no corpo, está atacando o corpo. Mas ninguém pensa no tratamento que é feito. E o tratamento que é feito na medicina tradicional é o que realmente mata o paciente. A quimioterapia é um veneno pesado. Os caras vêm câncer no cérebro, os caras tiram um pedaço do cérebro. Então, alguma coisa vai ficar faltando para o resto da vida para você, associada à sua mente, à sua capacidade de pensar. Então, as pessoas não raciocinam que o problema do câncer é o tratamento. E por que que eu digo com tanta clareza que o problema do câncer é o tratamento da medicina tradicional? Porque eu tenho experimentado tratar pessoas com câncer no cérebro e fora do cérebro, e as pessoas se curam, né? As pessoas se curam. Algumas não se curam. Muitas vezes já está para lá de Bagdá o paciente. Então, a gente tenta tratar, mas não dá mais tempo para recuperar a pessoa. Então, se eu consigo tratar uma pessoa, a Silvina também consegue tratar pessoas com câncer, e as pessoas se curam, significa que o tratamento médico é o causador da falha do tratamento, porque é um tratamento ruim. Então, o que causa a mortalidade alta do câncer é a incapacidade da medicina tradicional em tratar tumores. Então, se você tem câncer no cérebro, né, câncer entre aspas, né, eu já explico porque entre aspas, procure um terapeuta de medicina germânica, né, em primeiro lugar. Depois, se ele não resolver, procure um médico tradicional, né? Mas tenta primeiro a medicina germânica. Você vai conseguir solucionar o seu problema, com certeza.
na maioria das vezes, né? Às vezes tem pessoas que não conseguem serem tratadas pela vacina germânica, né? Eu tenho casos assim. A gente trata, a pessoa não cura a doença, né? Tem o próprio destino da pessoa também, né? A gente não é Deus para salvar todo mundo, né? A gente precisa respeitar as escolhas, tem N fatores, né, que podem, Tem N fatores. Mas a doença, ela vem para ajudar a pessoa, sim, né? só que a pessoa não Ela vem para ajudar a entende. pessoa. Então, a doença, ela tem uma utilidade para a pessoa. Se você não tratar aquela utilidade, a doença volta ou permanece, né? Então, indo agora para o câncer no cérebro. Então, quando você tem um conflito, que tem aquelas quatro condições, né? É um evento inesperado, desagradável ou dramático, você fica travado e não conta para ninguém. Essas quatro condições fazem com que surja uma doença no seu corpo. E na hora que tem o impacto, tem o conflito, naquele mesmo instante, já começa a doença a se manifestar no seu corpo. Às vezes demora uma semana, um mês até, para você perceber que a doença está lá. Mas ela já começa a se manifestar no primeiro segundo após o conflito. E, mas ao mesmo tempo que a doença começa, por exemplo, lá no estômago, uma gastrite no estômago, a gastrite começa uma ulceração na mucosa do estômago, aquela mucosa alta do estômago. Começa uma ulceração para alargar o estômago, para você poder comer mais comida e com isso ter mais energia para brigar com aquela pessoa que invadiu seu território, levou seu território. Então, a raiva territorial nas pessoas destras, nos homens destros, é a causa da gastrite. Então, precisa ser ulcerada aquela mucosa, né? O corpo, às vezes, usa bactéria para ulcerar a mucosa, mas tem que mexer ali na programação das células que fazem a mucosa para ela começar a se decompor e fazer pequenos buraquinhos, pequenas úlceras. Quem faz isso é o cérebro. Então, o cérebro, que controla a mucosa do estômago, ele começa uma atividade frenética naquela região do cérebro que controla o estômago para produzir aquelas ulcerações. Então, as células vão começar a separar uma das outras, mas não todas elas, mas vão separar em grupo para formar as pequenas úlceras. Então, a doença é gerada no corpo pela uma atividade cerebral. É o cérebro comandando o corpo para gerar aquela doença, seja qual for a doença. Se for um tumor do fígado, é a mesma coisa. Ele começa a gerar comandos para o fígado começar a fazer a multiplicação celular, né? Para gerar aquele tumor. Então, é o cérebro que comanda cada doença. E se Simplificando, você... Leôncio, essa parte, por exemplo, a pessoa tem um diagnóstico de câncer de gastrite, né, ou de câncer no estômago, né? Tá, Aí a pessoa trata aquela gastrite de uma forma convencional, fica aplicando químio, rádio aí, fazendo coisas, e ninguém percebe que lá no cérebro, o cérebro está super trabalhando para criar tirar essa aquilo. mucosa, para restaurar esses tecidos, né? Isso. E quanto mais é aplicado aqui o veneno para matar o câncer, mais aqui vai ter atividade cerebral, atividade celular, aumento celular, para conseguir transformar isso em restaurar o estômago, né? Então, quanto Isso. mais químio, mais o tumor no cérebro cresce. É isso? Não. Não? É, quanto mais químio se coloca, você vai influenciando aquela doença de um certo jeito que você acha que vai curar. Mas, na verdade, são tratados apenas sintomas da doença. A doença em si permanece lá, né? Uhum. Sendo gerada pelo cérebro. Então, essa área do cérebro que cria a doença, ela está num local específico para cada órgão. Então, se você tem um câncer, por exemplo, no pulmão, é essa região do cérebro aqui do lado direito, no lobo temporal, que controla a geração dos tumores do pulmão. Se você tem uma laringite, é ao mesmo lado, outro lado, mas na mesma posição, você vai ter laringite, né? E assim, cada órgão do corpo, cada tecido, tem um local do cérebro que controla ele, que gera Uhum. as doenças que aquele tecido tem. E na hora que ele começa a gerar doença, os neurônios daquela área entram numa atividade frenética. E a atividade das células do cérebro, ela se manifesta com sinais elétricos, de alta frequência, baixa frequência, impulsos.
de vários tipos. Então, o corpo gera um edema naquela área. Edema, o que que é? É água, né? Então, vai água para aquela região do cérebro e faz um edema. Nos coloca dentro de uma esfera de água. Essa água serve para proteger as outras partes do cérebro. Elas não sofrem influência daquele sinal elétrico gerado lá intensamente. Porque se o sinal elétrico afetar outras áreas também gerarão doenças, né? Então, ele forma um edema em torno da área do cérebro que controla aquele órgão que está doente, né? Seja em fase de cura, seja em fase ativa. Então, na hora que tem o conflito, já começa a formar edema no cérebro e já começa a manifestar a doença no órgão. E o processo vai evoluindo até que chega um momento, ele entra em fase de cura, né? Porque você resolveu o conflito conscientemente ou o conflito já não é mais importante para você. Então, ele começa a curar. Na fase de cura, o edema continua lá. Mas no meio da fase de cura, o edema aumenta, né? Aumenta para ganhar pressão interna do edema, para depois ele conseguir esvaziar, né? Expelir todo aquele líquido para fora do edema e o cérebro volta ao normal. E a doença cura de vez. Então, esse é o mecanismo. Então, toda doença é assim, sem exceção. Toda doença, esse mesmo ritmo. Começa o conflito, vem o edema no cérebro e o edema começa a gerar doença. Quando cura, o edema cresce no meio da cura e depois diminui e a doença cura. Agora, quando esse edema está perto da calota craniana, o que acontece? O cérebro não tem dor. Então, esse edema pode inchar bastante, o cérebro não dói, nada. Mas as meninges são sensíveis à dor. Então, quando o edema incha, é como se tivesse ali um tumor. Os médicos veem aquilo como um tumor, mas não é um tumor, é um edema, é diferente. Ele incha, ele pressiona as meninges, e aí dói a cabeça. Então, esse é o mecanismo de dor de cabeça. Toda vez que você tem uma dor de cabeça, você tem um edema no seu cérebro pressionando a meninge. Pode ser do lado, pode ser em cima, pode ser atrás, pode ser em qualquer lugar. Às vezes você tem uma dor de cabeça que é na cabeça inteira. Normalmente é um edema no meio do cérebro. Empurra o cérebro para fora e pressiona as meninges de lado. Seja uma dor leve, mas né, em toda a cabeça. Mas, normalmente a dor na cabeça é localizada num certo ponto. Qual ponto? Aquele ponto onde as meninges estão sendo pressionadas. Então, isso é o edema, né? A gente chama em física germânica o foco de Hammer. Hammer foi o cara que descobriu as leis biológicas, né? E esse foco ele descobriu que existe no cérebro. Ele pesquisou isso e descobriu isso. Agora, quando um médico tradicional vê um edema no cérebro, ele acha que é um tumor, aquilo ali, que tem cara de tumor, jeito de tumor, cheiro de tumor, né? E aparência de tumor. Mas não é tumor, é um edema, né? É um edema. Mas o médico não distingue uma coisa da outra. Então, a pessoa está com dor de cabeça persistente, o que o médico faz? Tomografia da cabeça. E ali vai encontrar, provavelmente, um tumor, porque a pessoa está com uma doença. Se tem dor de cabeça, tem pressão de edema no cérebro. Tem pressão de edema nas meninges. Aí, se o cara tira uma tomografia, uma ressonância magnética, esse tumor aparece como um tumor. Aí o médico diz, ó, vamos operar daqui a 2 dias. É urgente tirar esse tumor daí. E daí opera, depois mete quimioterapia, né? Para tirar o excesso de tumor que não foi retirado do cérebro, porque ele não pode tirar todo o cérebro. Ele sabe, né? Ele é incompetente para tratar câncer, mas ele sabe que não pode tirar todo o cérebro do paciente. Então ele tira um pedaço. E por causa Depois dá dessas quimioterapia para matar retiradas, o resto. essa retirada muitas vezes impacta em algum órgão, que é porque lá teve aquele, o comando foi retirado, né? Sim, sim. Então, ele mexe no cérebro e essas áreas controlam o corpo, mas também fazem parte do cérebro que tem outras funções, né? Produção de hormônios é o cérebro que faz. Mas O uma dúvida, cerebelo, ele controla a derme.
Oi? Mais uma dúvida, Leôncio. É Hum, sobre, por exemplo, quando a pessoa tem Fale. tumor no cérebro, câncer no cérebro, nem sempre a pessoa detecta onde que está o... Sempre tem um câncer ou um tumor, algo também relacionado no corpo físico, né? Mas nem sempre é Isso, localizado, exatamente. né? Pode ser que a pessoa não perceba qual tecido está lá. Por exemplo, um câncer no fígado, ele gera um tumor no fígado, mas a pessoa não sente nada com esse tumor. Ela pode ficar lá 10 anos com aquele tumor. Ela não sente nada no fígado por causa disso. Mas, na cabeça, vai ter um edema que está controlando aquele fígado e gerando aquele tumor. Por isso que o câncer no cérebro tem, Então, normalmente é entendido como metástase, né? Tá dando um delay aqui é, na internet. porque, tá. Então, o câncer no cérebro é chamado como metástase, né? Porque eles acreditam que o câncer se espalha. E o cérebro é um órgão que tem vários tipos de tumores lá, né? Então, para o médico, é um tumor, é uma metástase de um órgão. Aí eles começam a procurar qual é o órgão doente. E se não acham um órgão doente, eles ficam malucos, né? Como é que pode ter uma metástase se não tem um órgão, câncer em lugar nenhum no corpo? Ele pode ver que está com o intestino com algum problema, mas não percebe câncer ali, mas está com uma doença no intestino. Então gera o edema no cérebro. Então, câncer no cérebro, eu falei, ó, um câncer entre aspas. Por quê? Não existe câncer no cérebro, só existe edema. Na verdade, o cérebro é um órgão com dois hemisférios, né, que são unidos lá pelo corpo caloso, para fazer comunicação entre os dois lados. Mas ali dentro entre os hemisférios, tem três órgãos, né? Tem a pineal, tem a pituitária e tem as glândulas geradoras de líquido cefalorraquiano. Então, essa glândula, a pituitária, que é outra glândula, a pineal, que é outra glândula, elas são órgãos que estão junto do cérebro, mas não estão no cérebro. Elas estão na cabeça, no crânio, mas não estão dentro do cérebro. Essas três glândulas, elas geram câncer. Ali é câncer de fato, nessas glândulas. Vem tumor e assim por diante. Mas o cérebro em si, os hemisférios cerebrais, o córtex cerebral, a medula cerebral, o tronco cerebral, eles não adoecem de câncer. Então, se você tiver câncer no cérebro, 99% das vezes vai ser câncer na massa cerebral, segundo os médicos. E aí tem que estar claro que não é câncer. Isso aí não é câncer, é um edema. Esse edema pode matar a pessoa? Pode. Em que condições que ele mata a pessoa? Se ele cresce depois. Eu tratei um paciente que teve câncer no cérebro e ele retirou. Dali um ano, voltou o câncer no cérebro. Então, ele tirou aquela área que controlava o cérebro, devia ficar um buraco ali. Na verdade, cresceu o edema cresceu de novo ali dentro, né? Porque ele continuava com a doença. E era bem no meio do cérebro. Só que nessa altura, mais ou menos, mais no meio, afetando o coração dele, né? Afetando o coração. E ele tinha crise de pânico, né? Crise de pânico, na maioria das vezes, é problema de coração, né? Do miocárdio. Então, ele tinha um edema grande, retirou, voltou a edema de novo. Aí ele foi procurar soluções, né? Fez quimioterapia, etc. Aí eu comecei a tratar ele, junto com a Marina, né? Só que nós dois não sabíamos que um estava tratando o outro, né? E ele tinha muita dor de cabeça, porque o tumor era grande. Então, pressionava e dava muita dor na cabeça dele. Então, ele tomava café bastante, café diminui um pouco a dor de cabeça, tomava analgésico, mas não passava, colocava a bolsa de água gelada na cabeça, diminuía um pouco, né? Mas a dor era muito forte, porque o inchaço era muito grande. Aí ele foi para o hospital. No hospital, o que os médicos fizeram? Morfina. Aí ele relaxava e a dor passava, mas o edema continuava alto. Então, começava a doer de novo, mais morfina. O rapaz ficou, acho que uns 5 dias no hospital, 32 anos de idade. E a morfina em excesso termina matando o paciente. E ele terminou falecendo, né? No começo da vida, basicamente. Então foi um choque para a gente, para mim, para a Marina.
Marina fez uma live sobre, contando o problema, chorando na live, etc., né? Mas o que matou aquele paciente não foi o edema no cérebro, ou o tumor, entre aspas, né? O que matou o paciente foi pressão intracraniana, porque o tumor incha, dói, mas aumenta a pressão dentro do cérebro. E quando a pressão é muito forte, a pessoa entra em coma. E foi o caso dele. Ele não sentia dor, mas a pressão estava lá, porque a morfina não diminui a pressão no cérebro, apenas engana a pessoa para não sentir dor. Mas ao mesmo tempo que vai sentindo dor, vai evitando a dor, vai sedando a pessoa. Vai sedando, aí a respiração começa a ficar ruim, o coração ruim, e a pessoa entra em coma, depois em coma profundo e morre. Foi o que aconteceu com ele. E qual é a solução para isso? Que os médicos sabem, mas não sabem. A solução para isso é reduzir a pressão dentro do cérebro, né? E como é que faz isso? Todos vocês já ouviram falar daquela é, sedação que é através de uma injeção na coluna, a RAC, anestesia RAC, né? Ou hackiana. Então, a anestesia hackiana, ele pega uma agulha, coloca dentro da medula, fura a primeira meninge, fura a segunda meninge, e antes de furar a terceira, ele injeta ali, entre as meninges, o anestésico. E a pessoa não sente nada da cintura para baixo, mas fica consciente. Então, em partos, normalmente é usado isso, né? E a mulher fica consciente para poder receber a criança depois e assim por diante. Então, no caso da anestesia com raquiana, ele injeta líquido dentro da medula. E dentro da medula tem o líquido cefalorraquiano, é o líquido que fica circulando no cérebro e vai até a medula. Então, ele fazendo uma injeção ali, uma punção ali, ele retira líquido cefalorraquiano da medula e a pressão no cérebro diminui. Então, a maneira correta de reduzir uma dor de cabeça intensa pode valer até para enxaqueca, né? Aí vai no hospital, o médico anestesista faz essa injeção o tempo todo, é fazer o inverso da injeção. Mete a agulha e puxa um pouco de líquido, baixa a pressão. Baixou a pressão, a dor passa na hora. Depois, com o tempo, a pressão vai começar a aumentar de novo. Aí, nova injeção. Então, se tivesse sido feito isso, se o médico tivesse feito isso com aquele rapaz, 2 anos atrás, ele estaria vivo. Ele estaria vivo, porque é, ele morreu porque ficou muito grande o edema na cabeça dele e deu uma dor de cabeça muito forte e ele preferiu tomar morfina. Os médicos preferiram dar morfina para ele. Ele também queria tomar morfina porque a dor era muito forte. Mas os médicos não se lembraram de fazer a punção na coluna vertebral para tirar a pressão interna, que é o que gera dor de cabeça. Esse procedimento é feito Então, por essa é a médicos? solução. Se você tem uma dor de cabeça muito forte, os anestesistas fazem isso para injetar o anestésico. Uhum. Mas Para punçar? é só tirar o líquido em vez de injetar. Você já deve ouvido falar de pessoas que colocam uma válvula na cabeça para controlar a pressão intracraniana. É o mesmo mecanismo. Se você colocar uma válvula na cabeça, ele tira o excesso de pressão, jogando o líquido para fora. Normalmente sai um caninho que entra no nariz e vai para o estômago. Então o líquido sai e vai para o estômago, né? Não tem que usar a bolsa de coleta de líquido. Aquilo mantém a pressão interna estável. Então tem doenças que a pressão aumenta muito. Tem uma doença que a pessoa, o cérebro aumenta, né? A cabeça aumenta por causa da pressão interna. Então, o pessoal coloca essa válvula para controlar. Só que é uma válvula que é controlada dentro do cérebro, né? Tem que fazer um buraco lá para colocar a válvula, puxar um caninho. Muito mais simples botar uma injeção e puxar, né? O excesso de líquido. Então, os médicos em qualquer hospital podem fazer, porque em qualquer hospital tem anestesistas. E eles sabem aplicar a RAC, né? Anestesia RAC. Então, é o mesmo mecanismo. É só tirar o excesso de pressão. E vai tirando lá. Baixou a pressão, pode parar, né? Passou a dor de cabeça, pode parar, não precisa tirar mais. Mas daqui a algumas horas,
depende de cada caso, pode ser dali a 2 horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas, a pressão começa a subir, a dor começa a aumentar. Aí toma um medicamento lá, mas uma aspirina da vida, né? Um paracetamol, a dor diminui um pouco. Mas se ela estiver muito alta, faz um buraquinho na medula e tira. Colocar uma válvula no cérebro também resolve, mas é trabalhoso colocar uma válvula. Dá uma injeção muito mais simples. E Então, pode- quem tem câncer do cérebro, fique sabendo, não tem câncer no cérebro. Tem câncer no crânio, né? Na pineal, pituitária e na, no controle aquífero do cérebro, né? Tem uma glândula que produz o líquido cefalorraquiano. Esses três podem ter doenças tipo câncer, mas dentro do cérebro não tem câncer. Tem edema apenas. Então, se tiver câncer do cérebro, esqueça. Você não tem câncer, você tem edema. E o maior risco é a pressão aumentar muito, você ficar com muita dor de cabeça. Então, a pressão muito forte, além da dor de cabeça pesada, ela pode deixar você em coma. Então, se tira o excesso de líquido, resolve o problema. Então, toda doença é assim. Gera um edema no cérebro. Quanto mais intensa é o conflito que gerou a doença, maior é o edema no cérebro. Aquele rapaz que eu você, ele tinha problemas de coração fazia, acho, uns 10 anos. 10 anos que ele tinha, né, problema do coração. Mas ele não tinha manifestação do problema do coração, ele tinha apenas crise de pânico. Ia no cardiologista, não tinha nada de errado no coração dele. Mas ele estava com problema no miocárdio. Só que não se manifestava a ponto do médico perceber. Então o médico receitava lá Rivotril pro cara, né? Aí o cara tomava Rivotril, se acalmava, né? Passava a crise de pânico. Mas depois vinha outro ataque cardíaco, nova crise de pânico. E quando vem o ataque cardíaco, o coração dispara, né? No caso dele disparava, é, e ele sentia que ia morrer. Tinha uma sensação de morte iminente. E aí entrava em pânico. Eu já tratei uns 40 casos de pânico. Todos eles eram problema do coração. Aí o cara ia no médico, não tinha nada no coração. Mas eu tratava o coração do cara, resolvia o conflito, o pânico sumia, né? Porque ele não tinha mais ataque cardíaco. Uma colega minha tinha esse problema de problema do coração, tinha um ataque cardíaco, o coração disparava, ela desmaiava, né? Porque pegava um lado do miocárdio, o lado esquerdo do miocárdio, e quando o lado esquerdo tem um ataque cardíaco, a pressão baixa, e a pessoa parece desmaiar. Então, ela desmaiava. Ela acordava e desmaiava. Acordava, ataque cardíaco e desmaiava. E ela estava grávida. Então, eu não quis tratar ela grávida para não influenciar o nenê com as imagens que ela ia lembrar de sobrecarga. Então, ela disse, ó, isso aí não tem problema, você vai desmaiar, fica numa boa e curta, né? Então, ela se acostumou com aquela crise de taquicardia, com aquela sensação de pânico, com aquele desmaio, e foi levando a gravidez assim. Depois de um certo tempo, parou de ter ataque cardíaco, ou seja, ela resolveu o problema naturalmente. Quem tinha um problema assim era a Marina, né? A Marina tinha um problema de miocárdio, sobrecarga. Então, ela passou tendo ataque cardíaco diário, várias vezes por dia, durante um mês, né? Desde janeiro, acho que uns 3 anos atrás. Uhum. E ela foi se acostumando com aquilo. Porque ela sabia que era o coração tendo contração, nada mais do que isso. Então, ela foi acostumando, depois de um mês, ela não teve mais isso. Aquele terapeuta austríaco, Michael Lloyd? Michael Liebel, né? Michael Lloyd, ele tinha um problema no coração também, né? Então, ele dizia, agora eu vou para casa, vou dormir, né, depois de terminar o curso, vou curtir lá meus ataques cardíacos. Então, ele deitava, à noite ele tinha um ataque cardíaco, ele sabia o que estava acontecendo, então ele ficava tranquilo. Ele curtia aquilo, né? Ele podia ter tratado aquilo, comigo, por exemplo, né? Aí se livraria disso para sempre, mas a linha do Michael Lloyd é a linha do Dr. Hammer. E o Dr. Hammer, a linha é enfrentamento biológico. Uhum. Eu faço enfrentamento psicológico, não biológico. Então, a resolução psicológica ela é muito mais simples, muito mais leve e eficaz, tanto quanto o biológico. Mas o biológico, às vezes, enfrentar o coração pode romper o coração do biológico.
porque a reação é muito forte do organismo na fase de cura. No psicológico, não. No psicológico é tranquilo. Então, tem uma série de alertas lá, coração, toma cuidado, coisa e tal. Eu tratei todo mundo, coração, numa boa. Está todo mundo vivo, né? É Não tiveram porque, nenhum problema. porque igual Então, quando olha. isso é o câncer do cérebro. Lá no começo, Leon, se você falou, não sei se está tendo muito delay, vocês que estão aqui, dá para entender ou a gente está falando junto? Que fica desagradável assistir quando dá um delay muito grande, né? Se tiver ruim, me avisem, tá? Eu tô vendo Eu não fazendo sinto delay. delay. Não? É, mas é que às vezes eu falo, você tá, tipo, tá tudo certo. Obrigada, Vanessa. Às vezes quando eu falo, você não me escuta logo, né? Por isso que tem um delay, né? Pode ser que seja na minha internet. Lá no começo, Leôncia, você falou que os quatro fatores que causam o câncer no cérebro, qualquer câncer, qualquer doença, né? E um fator que a gente sempre Conflito, é. confunde, as pessoas confundem, né? É não contar nada para ninguém, é viver isso em silêncio, né? Não Isso. é não Não contar para compartilhar. pessoa, não compartilhar que você tem câncer, né? É não compartilhar o conflito que você está vivendo. É um pouco diferente, né? Você quer falar sobre isso um pouco? É. Então, são esses 4 pontos, né? Inesperado, um conflito, dramático ou desagradável, se fica travado e não compartilha com ninguém o que está passando, né? É o que está E passando fica lá depois dentro do remoendo coração. aquilo. Não é Isso. o diagnóstico da doença, né? Não, Porque eu não. vejo, A eu doença vejo ali, muita gente a falando, doença está. nossa, mas eu contei para todo mundo que eu tinha câncer e o meu câncer não melhorou. Digo, é o Não, que tem que contar, é causou o o conflito. câncer. É o conflito. O câncer é. Na hora que dá o conflito, o câncer começa, mas ela não percebe o câncer ali. Às vezes demora um mês para perceber uma doença, às vezes demora 2 dias, 3 dias, uma semana. Mas tem que compartilhar, é o conflito que ela passou. Você quer exemplificar o que pode ser um conflito que cause câncer no cérebro? Sei que é Qualquer sim. doença. Então, por exemplo, se você tá um nenê lá no jardim de infância, brincando com os brinquedinhos, vem outra criança e pega um brinquedo dele e sai correndo, aquilo é uma perda territorial, né? A criança, vendo a perda, vai ficar com raiva. Se ela não levantar e sair atrás e dar uma mordida no piá, ela vai pegar uma gastrite, a criança, né? Ela dá raiva territorial. Ou ela pode ter um problema lá nas coronárias dela, nas artérias coronárias, que é perda territorial. Então, uma criança de 4 anos pode ter um problema de dor de gastrite. E essa dor de gastrite vai gerar um edema no cérebro. Então, qualquer conflito que você tenha, que tem essas 4 condições, gera uma doença. É isso, porque o conflito sempre é uma situação No mesmo instante que gera inesperada, o conflito, a doença acontece. é uma situação inesperada que você viveu, a Isso, criança dramática, e vivida em solidão, né? E você não desagradável, e, é, e não reage, né? Por exemplo, eu trabalhei na creche há muitos é, anos, me aposentei lá. As crianças, normalmente as professoras, me incluo nessa, né? A gente tinha que educar a criança para ela aceitar calada, né? Por exemplo, o outro veio tomar o brinquedo, uhum, não pode morder de volta, deixa o outro brincar um pouquinho, depois ele devolve. E isso ensina a criança a passividade. E o que que isso dá depois é, na vida adulta? Ah, vamos aceitar, aceita que dói menos. Então, a vida toda a gente aprende que reagir é errado. Bater de volta, morder de volta é errado, é feio, vai de castigo, né? Tudo é errado, né? E a gente é, se torna uma pessoa adulta passiva. E por isso que aí entra porque as doenças acometem tanto. A gente aprendeu a ser boazinha. Não, outro tomou meu brinquedo. Ah, eu vou pegar um outro. Eu queria aquele, mas eu vou pegar um outro, porque a prof, a mãe ensinou que eu tenho que me deixar o outro brincar também, porque é errado brigar, né? Então, essa passividade uhum, diante das situações inesperadas já nos predispõe a gente não reagir diante de e algo tem uma que doença. a Marilda pergunta também, infecção urinária recorrente, uma menina de 4 anos. É mais ou menos isso É, que a gente está falando, Marilda. Ela é, não está conseguindo marcar o demarcação do território território. dela. Alguém está tomando coisas dela, está invadindo o território dela e ela faz xixi para marcar o território, né? E isso, ela revive esse medo constante de Já que que ela não age
ela não consegue agir, né? Ela só faz xixi. O Ela- corpo está agindo por ela, mas se ela. ela agisse para dizer, ó, não entre aqui, É, se ela dissesse, não entre aqui, por exemplo, não pegue minhas coisas, não teria infecção urinária. pode Mas ser que ela ela, não quer que não haja invasão, mas não faz nada, fica ela travada. não consegue ser ativa, né? Ela não consegue brigar pelo território dela, né? Aí o corpo Então, ajuda ela com o xixi. Marilda tem que ver a situação que ela vive, quem tá. Se ela está numa creche, por exemplo, se ela foi colocada numa escolinha recente, se ela perdeu o território lá de casa, né? Precisa, tem a solução biológica mesmo, né? Fazer com que essa criança se sinta segura no ambiente dela, dela perceber que, ou ensinar ela a brigar, que é uma coisa bem difícil para ensinar uma criança, né? Que é passiva, mas ajudar ela a defender o território dela, né? Mas o mais fácil é colocar ela em ambientes que não roubem, que não entrem no espaço, que não invadam, né? Mas depende do que acontece também. Se, por exemplo, se foi roubado o pai dela ou a mãe, porque tem N coisas que podem significar para a criança uma perda territorial, invasão territorial. É. Então, Então, voltando lá ao conflito, né? Se você compartilha o conflito, a doença ela pode até acabar na hora. E por que que você que com não compartilhar que é problema? Porque você não compartilha, você não quer olhar para o conflito. E se você tem que contar o conflito para alguém, você é obrigado a olhar para o conflito. É obrigado a enfrentar o conflito. E enfrentar não é brigar, é olhar sem sentir nada no fundo. Ser capaz de olhar com toda a atenção, sem sentir nada. Isso é enfrentar. E quando você enfrenta o conflito assim, você olha o conflito e não sente nada, ele ficou irrelevante. Aí a doença cura. Então, sempre conte o conflito. Ah, mas eu tenho vergonha de contar para as pessoas. Então, se tem uma flor em casa, conta para a flor, né? a Conta o escrita conflito para a flor. terapêutica funciona também, né? É, em todos os detalhes. De contar para a flor funciona. Contar para o cachorro, contar para o gato funciona. Você se livra daquele conflito e se livra da doença. O único perigo, né, de você contar para a flor é a flor responder para você, né? Ou ela morrer também, né? Aí você tem outra doença, né? Que é uma constelação, né? É uma constelação. É, Mas já. trata a constelação e você para de ouvir a flor, né? Então, Então, o caminho é contar, compartilhar o conflito, não a doença. é isso. Isso. Então, essa comunidade aqui que foi criada há alguns anos atrás, para a gente ter um espaço seguro para a gente contar os nossos problemas, para a gente compartilhar e ser escutada, né? Então, e com isso a gente Uhum. está agindo em um dos fatores das doenças crônicas, né? Um Isso. dos fatores do próprio câncer também, né? Então, estar na companhia de pessoas que discutem de fato, não se tornar aquela velha, aquele velho ranzinzo lá que queira que os netos escutem as lamúrias, né? Mas estar num ambiente seguro, onde tenha pessoas que entendam o que você está falando, ter um terapeuta particular ou próprios colegas terapeutas, né? Isso faz muita diferença na nossa jornada. Leôncio, não sei se você quer fazer mais algum. Sei que para mim já ficou, Não, você já trouxe tudo que, assim, trouxe muita informação e ficou bem claro, bem simples, bem direto. E quero te parabenizar ok. também, Leão, se você está melhorando muito mais o teu jeito de explicar, mesmo que você sendo um mestre, ou eu estou me acostumando mais com a tua forma de explicar. Acho que é isso aí. Também, não, mas eu também creio que tem o seu lado, você está conseguindo ser mais, assim, acessar mais o nosso jeito de entender, né? Então, da minha Uhum. parte, estou muito agradecida mais uma vez. E, colegas, alguém tem alguma pergunta que queira fazer ainda ou compartilhar algo? Ainda temos alguns minutos, senão a gente. Leôncio também quer fazer alguma conclusão? Acho que está tudo claro, né? O câncer no cérebro não existe, né? E isso tem que Aqui. estar bem claro, para você não se É. assustar e não sair correndo para tirar fora para assustar. Arilda, a Francilei escreveu aqui, criança de 1 ano que entende tudo, mas não fala. Tem que olhar para a gravidez da mãe? Você quer Repita a falar? pergunta, não entendi.
Criança de 1 ano, que entende tudo, mas não fala. A criança que não fala, É. tem dois tipos de não falar. Um não falar porque não consegue articular as palavras corretamente. E o não falar porque não consegue achar as palavras para falar. São duas coisas distintas. Então, quando a criança tem um susto, né, um susto apavorante, ela vai afetar essa região do cérebro dela. E nessa região do cérebro está uma área chamada área de Broca, né? Essa área de Broca é uma parte do cérebro que controla os músculos da laringe, né? Tá ali tudo junto. A laringe é controlada a partir daqui. Então, esses músculos que controlam a laringe, eles são afetados. Então, há um edema no cérebro por causa do susto, como uma laringite, por exemplo, a criança ficou rouca ou coisa parecida, e esse edema cresce e ele pressiona essa área de Broca. Ao pressionar a área de Broca não consegue trabalhar, né? Que tem uma pressão interna lá e não consegue dar os sinais que ela tem que dar. E se a área que controla a articulação das palavras, a criança não consegue articular. Então, se ela tem isso logo no começo, ela não consegue começar, inclusive, a falar, né? A outra possibilidade, também do lado esquerdo do cérebro, aqui mais para trás, que é uma área, né, algo assim. Essa área de Wernicke, ela controla a formação das frases. Ela monta as frases para falar. E se a pessoa tiver um conflito de separação, que afeta a pele, um dermatite, qualquer doença de pele, forma um edema no cérebro. Se nessa região pressiona essa área de Wernicke, né, a pessoa não consegue montar frases. Ela tenta lembrar da palavra, mas não consegue montar, lembrar da palavra que ela tem que falar, então ela não fala. Então são as duas possibilidades, somente essas duas. Ou um susto ou uma separação, ou ambos, né? E pode ser coisas pequenas, porque uma criança é frágil, é sensível, né? Então, susto Sim, apavorante, sim, criança vive todos é, os dias. Não sei se fez sim. sentido E para se ti, o, Vanderlei. e se o conflito é intenso, esse edema é maior. Sendo edema maior, a pressão na área de Broca ou na área de Wernicke é maior também. Então, isso impede essa parar de falar, impede ela de falar. Pode acontecer em criança nova, ela não começa, não consegue aprender a falar, ou pode conhecer em adulto, e ele para de falar, né? Para de articular bem as palavras. Tem uns que ficam gagos, né? Marilda, você quer abrir o microfone? Bom dia a todos. A minha pergunta seria referente ali ao coração. Qual área atinge no cérebro? O coração tem várias áreas ali, né? Então, quando a medicina fala em ataque cardíaco, ela fala em uma coisa só, que é infarto, né? Mas o infarto não existe também, como a medicina acredita. Então, nós temos lá as áreas principais do coração são o miocárdio esquerdo e direito, que fica nessa altura aqui do cérebro na vertical, mas nessa altura aqui fica no meio do cérebro, bem no meio do cérebro. Então, o miocárdio esquerdo e o miocárdio direito. Eles geram ataque cardíaco que dão taquicardia, né? E o coração tem uma cãibra no coração, no miocárdio, quando tem um ataque cardíaco. E o ataque cardíaco é a fase de cura, é o cérebro dando a cãibra no músculo cardíaco para ele ficar forte e começar a trabalhar de uma boa. Esse é o objetivo do ataque cardíaco. Depois nós temos as coronárias. Então nós temos as artérias coronárias, cujo controle é em cima da orelha, no lobo temporal, do lado direito. E a artéria coronária, na hora que você tem um ataque cardíaco por causa das artérias coronárias, a musculatura da artéria se contrai também, né? E essa contração gera dor, normalmente no braço. O miocárdio também gera dor no braço, às vezes nos dois braços. Mas não é o braço doendo,
mas eu sinto que o braço dói, mas ele não dói. Se eu apertar o braço durante a dor no braço, no ataque cardíaco, a dor não vai aumentar, não vai mexer em nada. É uma dor que a gente chama de dor referida. É o coração que dói, mas é o braço que manifesta como se fosse a dor, porque a gente não tem prática de dor no coração. Então a gente sente dor em outro lugar. A artéria coronária é a mesma coisa, mas a artéria coronária, ela não dá taquicardia, dá bradicardia. A frequência cardíaca diminui quando você está tendo ataque cardíaco das artérias coronárias. Então, a artéria coronária é o que gera arteriosclerose no coração, gera placas no coração, na coronária. É uma doença por perda territorial. O outro problema é a veia coronária, que é controlada pelo lado esquerdo do cérebro, em cima da orelha. A veia coronária leva sangue direto para o coração. Ou melhor, leva sangue do coração para o pulmão. E a artéria coronária, quando tem um ataque do coração, as artérias também se contraem e dá dor no braço, né? E dá taquicardia também. Mas só que a pressão não muda, né? Nas artérias a pressão não muda, né? E daí, ao ter a contração, alguma placa de gordura da veia coronária pode se soltar nessa hora. E ela se soltando, ela vai parar no pulmão. E no pulmão, ela vai entupir alguma veia no pulmão. Conforme o tamanho dessa artéria, pode ser um dano forte no pulmão, né? Tem um nome essa doença do pulmão, né? A Sabe que embolia, nome que é, a Ivone? embolia é causada. Embolia. Isso gera embolia pulmonar quando gera, não é necessariamente sempre que gera. Mas só gera se você tiver arteriosclerose na coronária. Se você tomar camu-camu, você limpa as artérias coronárias, né? Aí não tem aterosclerose, aí você pode ter ataque cardíaco numa boa, não acontece nada, né? Então, esses são... E tem as válvulas do coração, né? Que estão aqui no meio do cérebro também, perto do controle central do coração, que é o controle de batimentos, né? Que é também no meio do cérebro, um pouco mais para frente. Então, a gente consegue, uma pessoa que está com dor de cabeça, perceber onde que dói. E percebendo onde que dói, dá para ter uma ideia de qual é a provável doença que está afetando ali. Qual órgão, qual tecido. E sabendo qual é o tecido, sabe qual é o conflito. Sabendo o conflito, a pessoa lembra do conflito, trata o conflito, a dor de cabeça para. E a doença também cura. Ficou claro? Sim. É bastante informações, mas cada dia a gente Muito aprende um pouquinho obrigada. mais. Foi muito obrigada. Eu estou cada dia mais encantada com as aulas. É jóia. É um prazer. Então, era isso que tínhamos para hoje. Vamos encerrar aqui. Quem assistir a gravação no YouTube até aqui, deixe sua curtida, seu comentário, sua dúvida. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal do YouTube. Também tem o perfil do Instagram do Dr. Leôncio. Eu sei que tem pessoas que estão encontrando o Leôncio através dos nossos encontros aqui, né? Tem também o meu perfil no Instagram, onde vocês conseguem encontrar o contato nosso para aprofundar, para entender mais sobre essa medicina que gera vida. Não é a medicina da doença, né? É uma medicina que faz a gente ter um novo olhar para a nossa própria vida e para a humanidade, né? Então é algo assim que vale a pena a gente conhecer, nem que seja só para o nosso benefício. Obrigada, Leôncio, mais uma vez. Obrigada, colegas.